Turvo, turvo, a turva, mão do sopro, contra o muro escuro. Menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro. Menos que furo escuro mais que escuro, claro como água, como pluma, claro mais que claro, claro, coisa alguma e tudo ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato azul, era o galo azul, o cavalo azul. Esse é um trecho do poema Poema Sujo, do poeta brasileiro Ferreira Goulart. A literatura brasileira e internacional perde um dos seus mais ilustres representantes. O poeta e ensaísta, crítico de arte, dramaturgo, biógrafo, tradutor e memorialista Ferreira Goulart morreu no último domingo, dia 4 de dezembro, aos 86 anos. Ele nasceu José Ribamar Ferreira no dia 10 de setembro de 1930, em São Luís, no Maranhão. Foi na sua cidade natal que Goulart se descobriu artista ao ler a poesia de românticos, como Gonçalves Dias, e parnasianos como Olavo Bilac e Raimundo Correia. Daí começou o seu encantamento pela poesia. Ferreira Goulart assumiu ao longo da vida uma extensa lista de papéis que, sozinhos, não dão a dimensão do seu lugar na cena cultural do país. O poeta participou de todos os acontecimentos mais importantes da poesia brasileira. O seu legado e sua extensa obra. Ele teve a vida bonita, difícil e de grande dignidade. O sofrimento do exilado não lhe tirou a graça. Tendo morado no Rio de Janeiro, onde passou a ter contato com a nata da intelectualidade literária e política da época. Entre outras consagrações, Goulart foi agraciado com o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da comunidade de países de língua portuguesa, pelo conjunto da sua obra. No mesmo ano, foi contemplado com o título de doutor honoris causa na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um ano depois, ganhou o Prêmio Jabuti com o livro de poesia Em Alguma Parte Alguma. No ano passado, publicou a autobiografia poética e outros textos. Um misto de depoimentos sobre sua vida e obra e reflexão sobre o fazer poético. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos registro de participação de telespectadores. Na dica de leitura e dica de livro, vamos falar um pouco sobre a leitura no ambiente das tecnologias. Principalmente você que é pai ou mãe, preste bastante atenção, pois está bem interessante e interessa a você. Na coluna Apaixonados pela Leitura, destacamos informações sobre o livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, que estarei lançando em Linhares na noite de quinta-feira, 15 de dezembro, e em Serra dos Aimorés, minha terra natal, na região nordeste de Minas Gerais, na noite de quinta-feira, 22 de dezembro. Para nossa entrevista, recebemos a professora, historiadora e escritora Maria Lúcia Zunti, que fez recentemente o lançamento de mais um livro de sua autoria. Assista um trecho da sua entrevista. E sobre o nosso trabalho aqui em Linhares, nós começamos em 1982. Muita gente que está me ouvindo agora não deve nem ter nascido. E devagar a gente foi publicando dissertação de mestrado, poesia. Em 2013, agora próximo passado, contribuí com artigos para o Instituto Histórico e Geográfico de Vitória, com trabalhos para a Academia Feminina Espírito de Letras, com publicação científica para a Universidade Federal do Espírito Santo. E agora, em 2013, eu resolvi publicar 2 livros de uma vez, um de poesia, que eu já tinha há muito tempo, e um outro onde eu escrevi algum texto sobre Linhares e outros. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos permanecer na sua companhia. A leitura, para mim, é possibilidade de descoberta de um mundo novo. Através da leitura, você transforma informações em conhecimento. É possibilidade de você conhecer a diversidade do mundo. Então, só lendo que você vai conhecer o mundo em que vivemos. Então, a leitura é fundamental para desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade, eu acho que a nossa felicidade. Ler faz muito bem. A leitura, para mim, é a gente poder viajar para um mundo que a gente ainda não foi, é muito gostoso, e o mais importante nisso tudo, mais gostoso, é poder levar nossas crianças a também ter a oportunidade de vivenciar a leitura
num mundo que eles também gostariam de estar. A leitura e as redes sociais. A internet, como se sabe, proporciona agilidade e velocidade no acesso às informações, porém, muitas vezes, em prejuízo do aprofundamento dos conteúdos. Não se pode negar que é um ambiente importante para a realização de pesquisas e interações. No entanto, o volume de informações é tão grande e descontrolado que fica muito difícil peneirar os assuntos que são tratados com profundidade e qualidade. No caso brasileiro, particularmente, onde as pessoas exercitam pouco a leitura, a dificuldade de entendimento e de interpretação é muito mais acentuada, o que dificulta intervenções críticas e seletivas. A velocidade das informações impede, de fato, que as pessoas aprofundem o conhecimento. A busca rápida e a facilidade de acesso às informações na internet tende a deixar as pessoas preguiçosas e a captar informações de forma superficial e pode criar dependência emocional e psicológica. No caso dos jovens, mas que se aplica também a muitos adultos, o que se verifica quanto ao que fazem na internet, principalmente nas redes sociais, há um princípio de navegar a esmo, uma espera pelo outro e pelo que o outro irá dizer ou postar, uma necessidade de estar ali o tempo todo, pois alguém pode precisar ou querer falar, e se não estiver online não haverá essa possibilidade. Outro aspecto no caso dos jovens é que eles tendem a alternar as atividades com frequência, o que atrapalha a concentração e o foco da leitura. Sabemos que a tecnologia veio para ficar e que as novas gerações já nasceram nesse berço. A questão que se discute é a maneira como se usa e o tempo que se perde, por exemplo, nas redes sociais, que poderia ser utilizado em parte com o estudo, a pesquisa e o ato da leitura, além de outras atividades prazerosas. É fundamental que as pessoas utilizem com mais frequência parte do seu tempo, que perdem nas redes sociais sem que obtenham resultados úteis, lendo bons livros que podem ter histórias divertidas, prazerosas e, ao mesmo tempo, que contribuem para o desenvolvimento intelectual. Permita que o livro faça parte da sua vida. O inverno da nossa desconexão. A jornalista e escritora norte-americana Susan Malchart conseguiu realizar uma faceta que alimenta o sonho de muitos pais no mundo inteiro. Desconectou seus filhos adolescentes. Mãe de 3 adolescentes, Bill, Annie e Susie, ela conta essa experiência no livro O Inverno da Nossa Desconexão, já publicado no Brasil. É um livro que vale muito a pena ler. Durante 6 meses, Susan desligou a televisão, a internet, os iPods e os jogos de videogame. Para ela, o brilho das telas deixou de prevalecer assustadoramente nos espaços da sua casa. Ela, inclusive, deixou de levar seu iPhone para o banheiro. O resultado, que a escritora chamou de O Experimento, transformou-se numa imersão na vida real. Ela e seus 3 filhos redescobriram prazeres simples, como jogos de tabuleiro, livros, fotos antigas, jantares familiares e ouvirem música juntos, ao invés de cada um ouvir as próprias escolhas no seu iPod. Como resultado, seu filho Bill, viciado em videogames, usou seu tempo livre para tocar saxofone. Annie, a filha mais velha, a menos conectada e a que mais lia entre os irmãos, absorveu com mais facilidade a transição. E a mais nova, Susie, teve mais dificuldade de se desconectar. O resultado, no caso dela, no entanto, teve um impacto muito positivo nas notas da escola. Leia esse livro para pais, mães, tios, tias. Vale muito a pena acompanhar essa história. Permita que o livro faça parte da sua vida. Apesar do hábito da leitura não ser tão praticado no Brasil, não existem dúvidas de que esse assunto ganhou visibilidade e que mesmo entre as pessoas que não têm o hábito de ler, existe o reconhecimento de que a prática da leitura contribui para melhorar a formação das pessoas. Podemos afirmar que, no exercício da leitura, é que aprendemos a ler. Sabemos que a leitura frequente e continuada de bons, variados e prazerosos textos fundamenta a formação de leitores, pois favorece o entendimento e a compreensão da realidade que se pretende interferir e que pretende mudar. É preciso aumentar a quantidade de brasileiros leitores que tanto queremos ver se espalhar pelo nosso país. O livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria e que considero um primeiro ensaio, seja um estimulador para tirar algumas pessoas da preguiça intelectual, especialmente pais e professores, e derreter o mar congelado da indiferença
que muitos demonstram em relação à leitura, como disse o escritor alemão Franz Kafka. Esse trabalho é dividido em duas partes. A primeira parte tem 8 capítulos, todos eles relacionados com conceituações gerais sobre a importância da leitura, seus benefícios e o ambiente onde a leitura acontece. A segunda parte relaciona dicas e recomendações sobre como adquirir e manter o hábito da leitura para crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de sugestões para desenvolver escolas leitoras. Ao longo da leitura do livro, vocês recebem ingredientes surpresas, que são indicações de livros de literaturas, cujas histórias estão vinculadas às temáticas do livro. Quem já leu os originais do livro aprovou. Tenho certeza de que você também vai aprovar. Permita que o livro faça parte da sua vida. Tive a satisfação de receber opiniões de pessoas queridas que leram os originais do livro A Importância da Leitura, por quem tenho muito respeito. Acompanhe suas opiniões. Nesse livro, procura novos devotos. Conduz sua pregação com categoria, conhecimento e didática. Usa diferentes formas de sua liturgia de convencimento. Leia, leia mais, leia todos os dias. E mostra de um jeito leve as muitas utilidades da leitura. Esse depoimento é da professora aposentada e escritora aqui de Linhares, Arlene Campos. O livro do professor Pereira tem o liame claro para o processo educacional libertador. Em nenhum momento o autor se perde em elucubrações alienadas. Há uma saudável ligação entre prática e teoria. O professor Pereira lava um cantar de alvíceras e acredita piamente numa pedagogia libertadora. Nada de alienação. Paira um grito emancipatório capaz de mudar o modus vivendo, gerando tônicos capazes de ensejar várias demandas. O livro merece uma leitura detida. A temática é marcante, alvíceras ao professor Pereira, intelectual objetivo, todavia marcado pelos cânones da subjetividade. É Bemos Pereira, homem que nomina nosso dilema no espectro da educação. Esse depoimento é do historiador e poeta aqui de Linhares, Antônio Bezerra Neto. O objetivo foi atingido. A importância da leitura evidenciou-se de forma clara e perceptível em cada página, transmitindo através de palavras e frases de incentivo, uma energia boa, o prazer em falar do gosto pela leitura e pelos livros. Acredito na força das palavras desta edição, que além de se tornar um dicionário de incentivo à leitura, vejo como um grande cérebro de todo o processo de ler e gostar de ler. Esse depoimento é do professor Ademir Rodrigues Pereira. Ele é coordenador pedagógico, poeta e especialista em educação, em Serra dos Aimorés, Minas Gerais. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos a satisfação de receber a professora e historiadora Maria Lúcia Zunti. Professora Maria Lúcia é daqui de Linhares, tem uma longa trajetória como professora, como historiadora, é autora de vários livros. E ela acaba de lançar o seu mais recente livro, que foi o lançamento público, foi feito dia 13/9, aqui na sede da Serliges. Professora Maria Lúcia, é um prazer ter a senhora aqui no nosso programa Sim para a Literatura. Eu queria que a senhora, para começar essa nossa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouco da sua história, da produção de 9 livros, né? Esse 9º livro agora surgiu de uma reedição. Como é que está sendo essa história, professora? Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos os, a audiência da TV. E sobre o nosso trabalho aqui em Linhares, nós começamos em 1982. Muita gente que está me ouvindo agora não deve nem ter nascido. E devagar a gente foi publicando dissertação de mestrado, poesia. Em 2013, agora próximo passado, contribuí com artigos para o Instituto Histórico e Geográfico de Vitória, com trabalhos para a Academia Feminina Espírito de Letras, com publicação científica para a Universidade Federal do Espírito Santo. E agora, em 2013, eu resolvi publicar 2 livros de uma vez, um de poesia, que eu já tinha há muito tempo, e um outro onde eu escrevi algum texto sobre Linhares e outros. Esse livro acabou, eu publiquei com o nome de Com os Olhos da Mente, porque era o primeiro texto. Para essa segunda edição, já que a edição de Com Olhos da Mente acabou, eu resolvi pôr na frente um trabalho científico sobre Linhares, que eu mastiguei, para poder ficar mais claro para o leitor, né?
que é justamente por que Linhares tem tantas lagoas. O Oceano Atlântico, ele já esteve aqui na beira do barranco do Rio Doce, em Linhares. Toda essa região de Bebedouro, toda essa região que vai lá para... Você faz um V assim, você pega lá o barranco, onde tem o cemitério velho, onde começou a igrejinha velha, e faz um V assim, para os lados e até Aracruz, até São Mateus. E até Aracruz era o Oceano Atlântico. E achei uma coisa interessante, é um trabalho muito difícil de entender, porque foi publicado em revista científica, então eu transformei isso num assunto mais fácil de ler e coloquei as fotografias dos cientistas, os desenhos dos cientistas. Com os desenhos dos cientistas, você vai entender melhor o que aconteceu. Professora, só te interrompendo rapidamente, quais foram suas principais fontes de pesquisa para esse trabalho? Não, as minhas principais fontes de pesquisa para esse trabalho são 2 trabalhos sobre... Porque o livro, Pereira, ele não é um livro só sobre um assunto. Ele é um livro que versa sobre assuntos variados sobre Linhares. Eu sei. Né? Então, a minha fonte de pesquisa foi porque o Oceano Atlântico em Linhares, 2 publicações em revistas científicas da geofísica, isto é, geoterra, é aqueles cientistas que estudam a geografia da Terra, a geologia, o terreno e tudo. Traduzi isso numa linguagem, e para os outros eu consultei o Panorama Histórico de Linhares, porque eu separei... Panorama Histórico de Linhares é um livro anterior da senhora. Esse Panorama Histórico de Linhares foi o primeiro livro que eu publiquei em 82 e depois fiz uma segunda edição melhorada em 2000. Em 2000. Mas eu nunca pude escrever nele sobre esse assunto, porque o Oceano Atlântico é em Linhares. Aí eu queria publicar um livro sobre esse assunto específico. Aí eu aproveitei e dividi o Panorama Histórico em assuntos assim, a Vila de Linhares, como é que ela foi fundada, quando? Quando que o município de Linhares se transformou em município? Tá entendendo? Quais as dificuldades da navegação no Rio Doce? Quais as dificuldades para se construir a igrejinha velha? Quantos anos os vereadores demoraram para ter uma casa da Câmara? E por aí vai. Professora, é uma curiosidade de muita gente. Linhares sempre teve essa mesma quantidade de lagoas que nós temos hoje? Você está falando sempre de quanto? Você está falando de 5.000 anos atrás? A informação, mas de, assim, a história ou de 500 do descobrimento do Brasil? Do período que a senhora investigou. Mora aqui. Do período que a senhora investigou para o seu livro, que a senhora fez a pesquisa. Não, eu ganhei de presente 2 revistas científicas e fui traduzir aquilo, porque estava em português, mas era um assunto que eu não entendia de jeito nenhum, a geofísica e a geologia. A minha área é história. Eu recebi isso mais ou menos em 97. Aí quando eu vim para Linhares, tinha essas lagoas todas que estão aí. Já tinha essas daqui? Porque a história da formação dessas lagoas é que eu conto aqui. Como é que essas lagoas se formaram? Por quê? Por que tem um colar de lagoas assim e depois tem outro colar de lagoas assim? Tem lagoa tudo juntinha, você tem a Juparanã, a Lagoa Nova, a Lagoa das Palmas, das Palminhas, tudo na mesma reta. Eu explico por que foi isso. Mas isso, você quer que eu fale aqui? Pode falar. Fique à vontade, professor. Bom, isso é o seguinte, é porque para o homem, para nós criaturas humanas, 100 anos é muita coisa, né? Mas para a evolução da Terra, 5.000 anos não é nada. A Terra está evoluindo há milhões de anos. Então, o que acontece? Há 5.000 anos atrás, essa área aqui era todo oceano. Você pega o barranco de Linhares, pega essa baixada que você vai subindo, quem vai para São Mateus, né, pega essa baixada, não até São Mateus, né, até na beira do mar. E o Oceano Atlântico vinha aqui em Linhares, subia aqui na direção da Terra Alta e o Rio Doce desaguava lá em cima na Terra Alta. Eu sei. Então não tinha lagoa nenhuma, era o mar, era o Oceano Atlântico. Professora Maria Lúcia. Então veja bem, só terminando. Okay. Aí houve um rebaixamento das águas do mar. Com o rebaixamento das águas do mar, esse terreno aqui secou, levantou uma barreira lá em Regência hoje, onde está a costa atlântica. E o Rio Doce, lá de cima, ficou procurando um caminho para o mar.
Ok. Nessa procura do caminho para o mar, aconteceram várias coisas que eu conto aqui. Que a senhora conta no livro. É. Professora, nós vamos mostrar seu livro aqui na tela do nosso programa. Eu queria que a senhora informasse para o nosso telespectador aqui de Linhares e região, quais os pontos que esse livro está à disposição da população para comprar. Bom, gente, olha, Linhares não tem livraria, né? Só tem uma. Então eu coloquei lá na Arte Papéis, em frente, ali no aviso. Aquele aviso. Papelaria Arte Papéis. Ou é Araçá? Próximo da Faculdade de Pitágoras, ali no Araçá. Ali. Aí, o Supermercado Martins, em frente ao Bartovino, ele tem um contrato com um livreiro muito amigo meu em Vitória, e ele vende livros lá. Então, ele tem vendido meus livros há muito tempo. Supermercado Martins, no centro da cidade. Em frente ao Bartovino Costa. Isso. Aí eu pedi ao hipermercado que vendesse também, lá o Casa Grande. O Casa Grande. Então eu fui lá ontem, está lá, né? Os livros já estão nesses 3 locais? Já estão nesses 3 locais. E a Serliges tinha uns livros para vender, tem pouca coisa lá, mas é tudo o mesmo valor. E agora em Vitória também a livraria Logos, que é um grande amigo meu, dono da livraria Logos, vai estar vendendo o livro também. Vai vender pela Logos também. Professora Maria Lúcia Zunti, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui no nosso programa Sim para a Literatura. Entre em contato com o nosso programa através do nosso e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para ter acesso às edições anteriores do programa Sim para a Literatura, você pode procurar no YouTube Sim para a Literatura, /YouTube. Muito obrigado.